Estudos com a Bíblia aberta. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos estudar a estrutura da carta. Olá, eu sou o Fernando Abraão e nós estamos aqui nos estudos com a Bíblia aberta. Hoje nós vamos começar o estudo da segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses e vamos verificar algo da estrutura da Epístola. Por favor, tome a sua Bíblia e, com atenção, vamos estudar. Seria interessante que você assistisse o vídeo introdutório ao estudo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Está aqui no canal, você pode procurar lá sobre a introdução dessa epístola. Aqui nós vamos fazer apenas alguns pequenos acréscimos para nos localizarmos melhor na abertura desse novo estudo. Então nós precisamos prestar atenção no seguinte. Primeiro que a epístola foi escrita cerca de 6 meses após a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essa aqui entre 51 e 52. Aquela entre 50 e 51. Um período curto aconteceu entre ambas, com alguns incidentes importantes influenciando no conteúdo desta carta. As dúvidas quanto à sua autoria são improcedentes. Veja, alguns autores liberais vão dizer que as cartas não podem ser do mesmo autor porque há muitas semelhanças entre elas no primeiro e no terceiro capítulo. Alguns vão dizer que elas não podem ser do mesmo autor porque há muitas diferenças entre elas no segundo capítulo. Isto é, ficam procurando motivos para dizer que as cartas não são de Paulo. Mas isto é só alegação baseada na incredulidade. Ambas as epístolas pertencem a Paulo e ele deixa isso muito claro no correr da sua redação. A igreja pode ficar tranquila quanto à autoria paulina. E a temática desta segunda epístola orbita dois núcleos principais, um com muito mais cuidado e outro em decorrência do primeiro. O núcleo mais abordado é este da perseguição, com abordagem escatológica. E a partir desta abordagem, na perseguição e com ênfase escatológica, a abordagem do segundo núcleo sobre a vida diária. Agora vamos nos deter um pouco mais na estrutura da carta. Eu sugiro que você assista o segundo vídeo da primeira série, quer dizer, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, para verificar as semelhanças nas saudações das duas cartas. Mas aqui nós vamos também observar algo com cuidado para você poder ter aproveitamento. Começa então a epístola com a sua saudação, capítulo 1, versos 1 e 2. Depois Paulo vai exortar os Tessalonicenses a que não temam. Os temores deles eram a respeito de já ter acontecido a segunda vinda de Cristo e acharem que estavam vivendo um período de tribulação posterior à vinda de Cristo, ou que tivessem sido deixados para trás, como alguns livros até hoje mencionam, deixados para trás. Pois bem, Paulo diz: vocês não devem temer. A perseguição presente não é sinal do fim do mundo. Depois ele se demora bastante tempo no seu segundo capítulo, tratando, refinando esse tema do juízo futuro de Deus, falando da segunda vinda de Cristo, falando da vinda do homem da iniquidade, das suas características, e exortando os crentes a permanecerem fiéis no Senhor Jesus. No terceiro capítulo, ele vai aplicar esta situação presente dos Tessalonicenses, isto é, Cristo ainda não voltou, portanto, vamos trabalhar? Vamos viver a vida do dia a dia? Vamos interceder pelos irmãos? Vamos exortá-los? Vamos cuidar do próprio sustento? E conclui então, tratando de despedir-se, e vai certificar que aquela epístola havia sido escrita por ele, dizendo que era daquela maneira que ele assinava as suas cartas. Isso porque, entre a primeira e a segunda epístolas aos Tessalonicenses, uma carta falsa havia sido escrita em nome de Paulo, mas que não havia sido procedente dele. Então ele agora na segunda epístola diz: olha, essa aqui é minha sim.
Então temos essa aí como estrutura da carta, estas 5 grandes seções que vão ser subdivididas conforme você vê aí na sua tela. Bem, desta vez nós vamos ficando por aqui. Você pode verificar em vários livros de autores muito conceituados outras divisões para o estudo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Até mesmo na sua Bíblia pode haver notas editoriais indicando outras divisões. Bem, fique à vontade por segui-las, não há nenhum impedimento em adotá-las. Eu adoto esta e é com esta que nós vamos estudar aqui dos nossos estudos com a Bíblia aberta. Até a próxima, se Deus quiser.